Graças a Deus, nos reencontramos nesta manhã de sexta-feira, hoje 4 de junho. Hoje você estará ouvindo Sala de Prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes falando sobre para onde iremos nós após a morte. Nesse período de pandemia, há muita gente que está morrendo e há muita gente viva que está temendo a morte. Estamos numa fila e ninguém pode nem cortar a fila, nem tampouco retardá-la. A hora de você morrer, o dia que você vai partir desta para a eternidade, depende de você onde passará a eternidade. Hoje estaremos ouvindo ainda o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão sobre o livro de Primeira Carta de São Pedro, falando ainda sobre o capítulo 3 agora, em especial. E você deve estar lembrado que nós realizamos recentemente o nosso 21º simpósio sobre a família. Estaremos brevemente, na próxima segunda-feira, iniciando a exibição das mensagens que foram gravadas. Fiquemos, portanto, sem perda de tempo, com o pastor Antônio Júnior. Para algumas mulheres e homens, esse termo então é inadequado, pois faz entender, a palavra submissa, que as mulheres são seres inferiores. O próprio português ajuda a entender isso, né? A gente tem que dar então esse desconto. A palavra submissa no português dá a ideia de que a mulher é um ser inferior ao homem. Mas será, a pergunta que se faz é, será que Pedro queria inferiorizar as mulheres, mesmo naquela época em que as mulheres tinham um papel social tão distinto dos homens? A resposta para essa pergunta é um sonoro não. Pedro não estava inferiorizando as mulheres, usando o termo submissa. Não é essa a intenção de Pedro, aí nós vamos entender. O comentarista Kistemaker, Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: Pedro continua o seu discurso sobre submissão. Depois de admoestar os leitores a serem submissos às autoridades e de dizer aos escravos para obedecer os seus senhores, ele exorta as mulheres a se submeterem aos seus maridos. Então, Pedro, ele acrescenta a expressão do mesmo modo. Ou seja, ele já vem fazendo o discurso, tratando lá, com a questão das autoridades, tratando com a questão dos senhores e escravos, e agora ele introduz o mesmo discurso, ou seja, do mesmo modo, ele agora introduz no lar cristão. Amém? Vamos lá. Pedro então enumera as categorias de pessoas. Primeiro os leitores, depois os escravos, agora as esposas, e lá no verso 7 vai ser os maridos. E aí então ele diz, verso número 1, mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos. A palavra mulheres no português pode ser também traduzida de esposas, ok? Porque ele está falando das mulheres casadas. Bom, para mim, fica muito claro que não há nenhuma inferiorização à mulher. Mas o que Pedro tem a intenção aqui é de conscientizar, presta atenção, é de conscientizar o papel de cada um no lar. Ou seja, cada um de nós desempenhamos um papel no nosso lar. E é essa a ideia que Pedro então está querendo dizer aqui. Pedro traz uma ressalva, um propósito para as mulheres. Ou seja, ele traz o papel dela no lar. O propósito dela no lar é ser submissa ao marido. Então desassocia a ideia de inferioridade, ser inferior. Não é isso. Ele está falando do papel dela na família, o papel dela no lar cristão. Amém? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu sou submisso a uma autoridade, isso não quer dizer que eu sou inferior à autoridade. É uma questão de liderança e de liderado. Então, cada um no seu papel. Em algum momento eu posso ser o líder e alguém vai ser meu liderado. No caso da mulher, ela pode ser líder de quem? Dos filhos.
Mas o papel dela no lar para com o marido é de submissão. A ideia que Pedro passa é justamente essa. Veja mais, né? Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, a Bíblia ensina que a mulher deve ser sábia. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Esse ensino ele é tão importante para a harmonia do lar, para o desenvolvimento pleno do conhecimento de Deus, do caráter de Deus, que se assim não for um lar, ou seja, se a mulher não desempenhar esse papel de submissão perante o seu marido, esse lar, ele está fadado ao fracasso, ao caos, ao esfalecimento da família. Vai acontecer o que justamente está acontecendo no seio familiar ou nas projeções de famílias que tem hoje. Quando a mulher, então, deixou de entender o seu papel e, consequentemente, o homem também deixou de entender o seu papel. Eu já recebi, não foi aqui, mas eu já recebi pessoas, especificamente do feminino, do sexo feminino, que ela trabalhava fora, ela cuidava das crianças, ela trabalhava em casa, ela cozinhava, e ela tinha um marido. Mas ela trabalhava fora, trazia o sustento, cuidava dos filhos, fazia tudo. E em determinado momento que ela foi num gabinete, ela chegou para mim e disse: pastor, eu quero um homem dentro de casa. Eu não aguento mais. Eu estava entendendo o que ela estava dizendo. Porque o papel que ela estava exercendo, embora ela tivesse energia, faculdades mentais para fazer, mas ela estava se esgotando porque não era o papel dela. E o que ela desejava é que o homem que ela tinha casado exercesse o seu papel. Papel de marido, de provedor. Eu não estou falando de quem vai ganhar mais ou quem vai ganhar menos. Eu estou falando do papel de liderança, do sacerdote do lar. E sempre quando eu converso com homens, e homens casados e que têm filho, e que não vêm à igreja, eu digo: você tem uma responsabilidade, porque você é o sacerdote do seu lar, ou seja, a sua família depende da sua espiritualidade. A sua família, os seus filhos, se você não quer ver ele perecendo no inferno, depende de você. Veja a responsabilidade do homem, ele dobra. Porque os filhos vão estar vendo: papai está indo para a igreja, papai está orando, papai está lendo a palavra. Ele pode até ver a mãe, mas se ele não estiver vendo o pai, começa uma crise. Por isso, pais que estão desviados, porque tem gente que... Eu conversei com um deles hoje, uma dessas pessoas, não é daqui. Ah, mas eu sou crente. Isso é que igreja? Não tem igreja não. Eu digo: oxê, mais um desigrejado. Que história é essa? Tu é crente e não tem igreja? Quem é crente tem igreja, irmãos. Porque um dos meios de graça é a igreja. Ou seja, eu só sou crente porque eu estou inserido numa comunidade evangélica. Se eu não estou numa comunidade evangélica, eu não tenho essa fé eficaz. Eu não fui convertido ainda. Eu não fui regenerado. Você é apenas um religioso, como tantos e tantos outros, que é religioso na Umbanda, no Candomblé, que é religioso no Espiritismo, que é religioso no Catolicismo, que é religioso no Adventismo, enfim, é religioso. Mas quem é crente em Cristo Jesus, ele é condicionado naturalmente para buscar o seu Senhor em culto, em comunhão, no culto público, em uma igreja. Ele está inserido na obra, ele é um servo do Senhor. Não existe: eu sou crente, mas não estou em igreja não. Não, isso não existe não. Isso é mentira do diabo. Você quer dar uma justificativa, mas não existe. Então, homens que estão aqui presentes, embora o foco aqui é as mulheres, mas me deixa dizer isso. E talvez semana que vem estarei reforçando.
Você é o sacerdote do lar. Você é o responsável pela espiritualidade da sua família. Pare de botar a carga na mulher. Porque a responsabilidade é sua. Ah, pastor, não tem um jeito não. Arrume um jeito. Olha a Deus. Ah, pastor, tem vergonha. Desavergonhe. Ou você vai deixar seu filho perecer no inferno? Que covardia é essa? Amém, irmãos? No finalzinho do texto, não é? Que aqui, nesse versículo número 1 ainda, ele especifica uma questão interessante. Um marido que é desviado ou um marido que não é crente, né? Então, o procedimento dessa mulher, dentro do seu papel no lar, como uma mulher submissa, como uma mulher espiritual, o seu procedimento, né, vai fazer com que o marido, vai observar o exemplo de honestidade, de confiança, de lealdade, de respeito, e ela vai ganhar esse marido e a família. No finalzinho ele diz: por meio do procedimento de sua esposa, verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, as mulheres, eu já tive alguns gabinetes também, não foi aqui, alguns gabinetes da seguinte coisa: havia muito conflito dentro de casa com os maridos que não eram crentes. E eu tinha maior cuidado de dizer assim: olha, cuidado, para que você, quando vier para a igreja, deixe tudo pronto em casa, para você vir para a igreja. Porque a pior coisa que tem é a mulher desleixada, deixa o comer para fazer, deixa de fazer, deixa ajeitar a roupa do marido e vem para a igreja, porque diz que o foco é Jesus, o centro é Jesus, tal, e deixa o marido irado em casa. É a pior coisa que tem. Lembre que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói? Quando você faz isso, você está sendo uma mulher tola. Então, deixa tudo pronto, tudo certinho. Mas pastor, ele tem que uma gatinha de cachaça, não aguenta. Aguenta, você vai suportar. Não casou com ele? Deus vai dar graça. Mas pastor, vai. Lá em São Vicente, como eu não morava lá, eu sempre viajava, né? Tinha que ir para lá e para cá. E não tinha onde comer. Aí uma irmã lá com o marido, que não era crente, abriu um restaurantezinho. Eu digo, então, vou comer aqui, aí fiz lá, tal, a igreja paga, aquela coisa, tudo certo. Aí eu, toda vez ia jantar ou almoçar lá. Quando chegava lá, vendia bebida, era um bar, e tinha comida, aí ministrava a palavra. Quando eu convidava um pastor para ir, eu levava ele, aí eu dizia, pastor, dá uma palavra a ele aí que ele não é crente não. Aí o pastor ia lá e dava, ia massificando a palavra. Teve um dia, irmãos, que eu cheguei lá, as prateleiras já estavam sem bebida. Aí a esposa dele chegou e disse, pastor Júnior, ele tirou as bebidas, disse, não vai vender mais bebida aqui não. Eu digo, tá vendo? Aí ele ia para a boate na quarta-feira. E essa mulher chegou e disse, pastor, não aguento mais nem, está indo para a boate. Eu disse, tenha calma, irmão. Tem coisa com oração, vá orar. A gente vai interceder, vamos orar. Quando eu fui em outro dia, ele estava lendo a Bíblia. Aí ela chegou para mim e disse, pastor, está lendo a Bíblia. Quando foi em um domingo, eu pregando, olhei lá para trás na igreja, estava um bonezinho lá, aquele era careca, usava um boné. Estava ele lá, no culto de noite. Quando terminou o culto, pegou a família e foi para a pizzaria. Essa mulher parecia um pinto no lixo, não tem? De felicidade. Eita, pastor, ele foi para a pizza, nunca tinha ido com família, aquela coisa toda. Teve um dia de Santa Ceia, eu me lembro o texto, era Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, a descer do Espírito, a promessa. Aí eu dei a explicação todinha do texto, como a gente faz aqui, a exposição do texto. E, nesse dia eu não fiz apelo. Eu chamei os oficiais, que era dia de Santa Ceia, os oficiais aqui à frente e tal. Quando eu vou descendo do púlpito para ir para a mesa da Santa Ceia, lá vem o casal agarrado e chorando. Aí ela disse, ele quer aceitar Jesus. Ele quer aceitar Jesus. No final do culto, ela chegou para mim e disse, pastor, enquanto o senhor estava pregando, ele estava se remoendo na cadeira, porque ele tinha lido o texto um dia anterior, o capítulo 2 de Joel, não tinha entendido nada, e o senhor pregou justamente hoje.
O comportamento dessa mulher fez toda a diferença na família e no marido. Porque em vez de ela só chutar o balde, ela vinha no pastor, ela tomava o conselho e ela aplicava. Vinha no pastor, tomava o conselho e aplicava. E Deus foi, e aí o homem, ao observar o comportamento dela, com temor, ganhou um marido para Cristo. Por mais então, e aí vamos lá para uma outra consequência aqui, verso 3. Olha, por mais que uma mulher cuide de sua beleza, e eu quero aqui ressaltar uma coisa, viu? Isso é salutar. Cuidar da beleza é salutar, viu, irmãs? Botar o vestido bonito, certo? Pentear o cabelo, ajeitar o cabelo, né? Hoje em dia tem gente que faz até plástica, botox, né? Enfim. O que a gente deve ter cuidado é com a vaidade, que isso não seja o senhor da sua vida. Que isso não tome a sua vida de tal forma e faça com que você esqueça de Deus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, isso é vaidade. Né? Isso é vaidade. Aí eu pergunto a vocês, irmãs que estão aqui, você botou uma roupa de pano de saco para vir? Nenhum aqui. Está todo mundo muito lorde. Muito bonita as mulheres aqui. Botou a roupa que gosta de vestir, não é verdade? Mas é vaidade, viu? Só que essa vaidade não é uma vaidade pecaminosa, porque ela não faz senhor da sua vida isso. Isso é porque você está se vestindo bem para que não seja visto como um diferencial no meio da sociedade. Não sei se eu expliquei. Amém? Vamos lá. Então, Pedro ele vai trabalhar justamente essa questão do adorno. Veja o verso número 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, aderente de ouro, ou aparato de vestuário. Então, o que Pedro vai tratar aqui é que ele vai tratar uma coisa, o que é que mais impacta na vida de um homem ao que lhe atrai de verdade, olhando para a mulher ou conhecendo uma mulher. O que é que pode atrair, o que é que atrai, por exemplo, dentro de um lar cristão? O procedimento dessa mulher é o quê? É deixar ser relaxada, usar pano de saco, os cabelos, né, todo desfiado, deixando, enfim, toda desleixada. Ou o que vai te chamar a atenção é que você vai se arrumar, vai ficar bem bonita. O que Pedro vai tratar aqui não é nenhuma coisa nem outra. Ele vai tratar de algo que é muito mais do que apenas o adorno, do que apenas a capa. Também Pedro não está trazendo aqui uma doutrina de vestes, de usos e costumes. Porque essa questão de usos e costumes, ela vai estar ligada ao caráter da própria mulher. E não a uma imposição da igreja. Amém? Então, quando a mulher é cristã de verdade, tem temor ao Senhor, consequentemente ela vai se vestir bem. Ela vai se vestir de forma decorosa. Amém, irmãos? Então, o que é que ele vai tratar? Ele diz, verso 4: seja, porém, o homem interior do coração unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então é como se ele dissesse assim, olha, não importa a capa, o que importa é o teu coração. Como é que está a tua espiritualidade? O teu coração é de Deus? Então, é isso que o homem vai observar. Porque o homem ele pode ser enganado ou encantado pela fisionomia. Mas quando adentra o coração, a fisionomia não condiz com o que de fato é realidade. Ou seja, a beleza física, a beleza de adorno não quer dizer absolutamente nada quando um coração está totalmente podre, perverso, promíscuo. Então, Pedro ele vai de fato olhar para o coração. É de fato o coração. Ter uma mulher crente, consequentemente, irmãos, como aqui a ideia de Pedro, é ter um tesouro em casa. É ter uma joia rara em casa. Por isso, maridos que estão aqui, as suas esposas são crentes. Você tem um tesouro dentro de casa. Você tem uma joia. Cuide dela. Cuide dela. Amém, irmãos? E como um bom conservador, Pedro vai continuar trazendo à memória as mulheres para os seus procedimentos, enquanto vivas e casadas.
A fé em Deus, desenvolvidas por elas em seu procedimento, faz notar, em meio à sociedade, como é o comportamento de uma crente de verdade. O comportamento de uma crente de verdade se caracterizava pela submissão aos seus maridos. E aqui nós percebemos a ênfase de Pedro. A verdadeira característica de uma mulher crente é a submissão. É um modelo a ser seguido. É o papel da mulher na família a ser desempenhado e ensinado a outras gerações. Veja comigo o verso de número 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. As mulheres, elas podiam sim se arrumar, ajeitar o cabelo, pintar as unhas, fazer qualquer tipo de adorno, mas o que era importante e o que era para ser notado, para que ela fosse de fato realizada, ou fosse enfatizada a beleza dela, sem a ajuda dos adornos, era o caráter transformado pela fé em Deus. Então, esse caráter da mulher transformado pela fé em Deus, brilhava muito mais do que um pingente, um anel, um colar, um penteado. Amém? Então, Pedro tira o foco de querer aparecer, de querer se adornar, de querer mostrar algo que não é, para que as mulheres cristãs olhassem então para o seu caráter, para aquilo que Deus fez, a transformação que ela era como nova criatura. E isso ia brilhar e falar muito mais alto, não só para o marido dentro de casa, mas para toda a sociedade. É o exemplo clássico para as mulheres casadas, ao qual ele vai falar que era a esposa de Abraão, que em meio à decisão que dependia da humanidade, foi sábia ao exercer sua espiritualidade. Aí ele diz, verso número 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Com isso nós concluímos, irmãos, esse sermão, esse estudo da seguinte forma: em meio ao caos que nós vivemos, capitaneado pela falta de referência na arte, na mídia e outro meio qualquer no mundo, as famílias são o retrato de que estamos aqui falando. A ausência de liderança masculina tem levado milhares e milhares de mulheres a sofrer com cargas emocionais, físicas, antes nunca vistas. Pois as mesmas são levadas a ter várias jornadas de trabalho. Além de trabalharem fora de casa, ainda tem que dar conta do serviço em casa, educar os filhos, alimentar e vestirem, conforme a ilustração que eu trouxe aqui já. O que é preciso? É preciso repensar a família aos moldes da Escritura. Então, se eu não quero reproduzir o que o mundo está aí colocado, eu tenho que me voltar à revelação escriturística e colocar isso em prática na minha casa. Amém? Eu tenho que me voltar ao que a Bíblia está dizendo e começar a colocar em prática. Agora, não é empurrando de goela abaixo, não, porque eu já vi isso. Um marido lá, que não tinha liderança, a mulher líder, aí ele ouviu isso aqui e disse assim, tá vendo? Eu tenho que ser o líder. Mas não tem jeito nenhum para ser líder. Nada, não aprendeu nada. Aí quando a mulher vai dizer alguma coisa, eu tenho que ser o líder. O pastor disse, não é assim. Ou você exerce influência na sua esposa para que ela seja liderada de forma espontânea, voluntária, ou vai continuar o caos na sua casa. E aí você precisa desesperadamente pedir sabedoria do Senhor. Na vida conjugal, quem lidera é o marido. É ele que adquire e coloca em prática habilidades que levam a sua esposa a lhe obedecer por amor e não por imposição.
O conceito de feminismo e machismo estão equivocados enquanto não se submeterem à verdade das Escrituras. Então, toda vez que você vê alguém discursando sobre o que é machismo, sobre o que é feminismo, sem estar anelado às Escrituras, jogue fora. É conhecimento secular, é conhecimento carnal, não serve de nada. Para nós crentes não serve de nada. A verdadeira entendimento de feminilidade e de macheza encontramos nas Escrituras. Amém? Hoje, os debates, sobre esses assuntos floresceu ainda mais. Mas, infelizmente, está enviesado pelo conhecimento humano, pelo secularismo, que é totalmente desprovido de Deus. O que se ganha com isso? Absolutamente nada. Só se perde. E as famílias cada vez mais em crise e a sociedade afundando. Só a igreja é o referencial para o entendimento de sociedade saudável. Fora isso, é apenas filosofia vã. A mulher, então, ela precisa entender que Deus deu ao homem liderança na família, não porque ele prefere o homem, mas porque a natureza masculina, a sua feitura, declara isso. A liderança do homem ela é baseada na autoridade de Deus, e a obediência dele é ao próprio Deus. A autoridade do homem deve ser exercida com amor e para o bem-estar de sua esposa. E aí Paulo é bem enfático, Você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela. E aí, por conseguinte, a esposa deve lutar para apoiar o seu marido e ajudá-lo em sua tarefa, com seus talentos e habilidades. Ela é uma serva de Deus, por isso ela vai cumprir o seu papel como ajudadora do marido. Então é isso que Pedro aponta para nós, para as esposas, no entendimento do papel dela no lar. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Morre o homem e a mulher, o velho e a criança, o doutor e o analfabeto, o rei e o vassalo. A grande pergunta é: para onde o homem vai depois que ele morre? Alguns dizem que morreu, acabou. Outros dizem, morreu, a pessoa passa pela desencarnação e depois se reencarna outra vez. Outros acham que morreu, a alma vai para o purgatório. Há aqueles que acham que a alma fica dormindo. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Há só dois destinos: ou céu ou inferno, ou bem-aventurança eterna ou condenação eterna. Para você desfrutar de uma ventura eterna, é necessário que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Aquele que nele crê não morre eternamente, porque ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Quando você crê no Senhor Jesus, ao morrer, diz a Bíblia que o seu corpo, que foi feito do pó, volta ao pó, aguardando o glorioso dia da ressurreição. Mas o seu espírito é aperfeiçoado e imediatamente entra na glória. Para nós, à luz da Bíblia, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso, o apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte não tem a última palavra, porque Jesus matou a morte, tirando o aguilhão da morte, ressuscitando gloriosamente. E Ele é a primícia de todos que dormem. Quando você crê em Jesus, você nunca mais morre eternamente. Você passou da morte para a vida. Você recebeu a gloriosa e bendita vida eterna.
Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de todo este programa. Divulgue o nosso programa, muita gente que não está sabendo que nós continuamos no ar. Agora somente no YouTube e na TV Master, TV a cabo, canal 20. E nesse final de semana, vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser conhecer o nosso santuário, nosso templo, a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília. Escola dominical 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças oração pela família, às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com a sua família, lembrando a todos que devem usar a máscara de proteção facial, asepsia das mãos, distanciamento e, sobretudo, aferição da temperatura para ver se você realmente está em condições de estar presente em nosso culto ou em nossas reuniões. Deus abençoe a você nesse instante. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.